Hello, CTI students. Bruno here. Bem-vindos a mais uma aula de pronúncia. Hoje vamos começar uma nova série chamada Connected Speech. Primeiramente, o que é Connected Speech? Bom, como a tradução mesmo já diz, Connected Speech significa discurso conectado. Ou seja, cada palavra que a gente pronuncia no inglês, né? Nosso objetivo aqui é o inglês, separadamente, ela vai ter um som diferente, ela pode ter um som diferente quando agrupada com outras palavras. Por exemplo, can I go? Can I go? Na frase, no discurso conectado, vai ficar can I go? Can I go? Can I go? Então notem como can conecta-se com I e a gente vai entender por que isso acontece. Mais alguns exemplos. Rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. I have to go. 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 E por último, I want to go to the store. I want to go to the store. I want to becomes I wanna. I wanna. And go to se transforma em go-to. I wanna go to the store. I wanna go to the store. I wanna go to the store. Tanto é que eu posso vir aqui no Google Tradutor com vocês. Vocês podem usar essa ferramenta aqui do microfone. Então, I want to go to the store. Eu vou falar do discurso conectado e vocês vão ver que o Google pega normalmente. I wanna go to the store. Viram? Vocês podem fazer o mesmo teste aí. I wanna go to the store. I have to go. I have to. Fica um have to. Tá? Então, é basicamente isso. Então, o primeiro tópico que a gente vai trabalhar hoje de Connected Speech vão ser as W and Y insertion. W and Y insertion. A gente usa a letra aqui, mas na verdade é o som. O som do W em inglês é W. 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 Você faz um bico e puxa. W. W. Por exemplo, R. R em inglês é air. Certo? Air. Só que quando eu quero falar onde, eu não falo air, eu falo where. 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 Então esse w que tem no começo, where, woman, what, é o som do W. Então, w. Já o Y, ele tem um som de y. O mesmo som de yes. Yes. Não é s e não é yes, é yes. Yes. Então são essas duas conexões, essas duas inserções que a gente vai trabalhar hoje. Lembrando que quando a gente está falando de Connected Speech, nós estamos falando de conexões entre palavras. Alright then. So these two sounds, w and y, are used to connect syllables and words smoothly. Então esses dois sons eles são usados para conectar sílabas, isso é importante, sílabas ou palavras, tá? Tanto faz. In English, when a word doesn't end with a consonant sound, it ends with an E or an U sound. Lembrando que quando a gente está aqui entre slashes, né, entre essas barras, significa que é a pronúncia, não é uma letra, tá? Então, em inglês, quando não termina com som de consoante, normalmente as palavras em inglês vão terminar com som de I ou som de U. Every time a word or syllable ends in E and the following word or syllable starts with a vowel sound, we have what we call a Y insertion or Y insertion. Então, toda vez que uma palavra ou sílaba terminar em I e a seguinte palavra, a palavra seguinte começar com som de vogal, a gente vai ter o que a gente chama de Y insertion ou Y insertion. Vocês já vão entender como que isso funciona, né? Por exemplo, pay us. Pay termina com som de I e us começa com som de vogal. Então não vai ficar pay us, fica pay ya, pay us, pay us. She must pay ya, yes. Tá vendo que surge esse som de ya entre as duas palavras? On the other hand, por outro lado, every time a word or syllable ends in U and the following word or syllable starts with a vowel sound, we have what we call a W insertion or W insertion. Então, agora, por outro lado, né, na outra mão, se a palavra terminar com som de U e a palavra seguinte começar com vogal, o mesmo padrão, a gente vai ter um W em vez de Y, tá bom? Por exemplo, how are you?
How are you? Se eu falar how are you, tá vendo essa parada? A gente chama de glottal attack, né? Esse ataque da glote. De ar. Não acontece. Você simplesmente conecta U com R com W. How are you? How are you? How are you? E não é uma coisa que a gente faz conscientemente. Vocês vão ver que depois que vocês pegam um jeito, isso acontece naturalmente. Alright? Então, descendo. Let's see a few example sentences. E aqui eu já coloquei 2 exemplos meio que sem querer. See a. Então não fica let's see a. Fica see a. Com som de Y aqui no meio. Ó. Let's see a. Aqui eu teria um Y. Let's see a few examples. Então eu tenho U e depois eu tenho mais uma vogal. Então aqui eu vou ter uma W insertion. Então let's see a few Então não fica few examples, fica few examples. Let's see a few examples. Let's see a few examples. E reforçando, o discurso conectado é exatamente isso. É você pronunciar um conjunto de palavras como se fosse uma palavra só. Né? E você obedece ali as nuances, né? A acentuação da palavra, tem a sílaba tônica da palavra e vai ter a sílaba tônica da frase também. Alright, so let's take a look at the examples here. Vamos ver os exemplos aqui, vamos lá. Então, com Y insertion or insertion temos eu vou ler a primeira vez normal e depois conectado. I always, tá vendo esse glottal attack, essa batida? A gente não quer isso, para não falar igual um robô. I always wake up late. I always wake up late. I always wake up late. Aqui também, ó. Isso aqui a gente vai trabalhar em outro episódio, mas aqui também conecta. Wake up, não é wake up late. I always wake up late. I won't be able to attend the class. I won't be able to attend the class. Be able. I won't be able to attend the class. I won't be able to attend the class. To attend the class. Okay, so be able. She's going to pay us. She is going to pay us. Pay us. She's going to pay us. He is very que é interessante que tem uma palavra. He is very creative and has great ideas. He is very creative. He is very creative and has great ideas. He's very creative and has great ideas. They are here, but they can't see yes. They are here, but they can't see us. They are here, but they can't see us. So, keep quiet. Agora W insertion, que é com o som do W. Então, how are you? How are you? Nota a conexão. How are you? You are my friend. You are my friend. You are my friend. However, New Italy is so awesome. However, New Italy is so awesome. However, New Italy is so awesome. How is it to be fluent? How is it to be fluent? Não é fluent, é fluent. Fluent. How is it to be fluent? Como é ser fluente? Next, go on. Go on. Go on. Don't be a coward. Go on, don't be a coward. Just do it. Do it. Go on, don't be a coward. Just do it. Do it. Do it. And that's it, guys. Eu recomendo que vocês venham aqui no Google e pratiquem. I always wake up late.
Então, se aqui está pegando, está dando certinho, dificilmente vocês estão cometendo qualquer erro. E se tiverem dúvida, é só mandar para a gente, ok? See you next time. Bye for now.